Olá, como estás, Olá, tudo António? bem? Olá, Macau. Estamos hoje aqui, portanto, com alguém que vai representar Timor-Leste. Hoje é o dia de Timor-Leste, e vamos começar esta manhã precisamente por conhecer melhor Timor-Leste, porque obviamente as pessoas que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, não têm uma ideia talvez tão clara do que é Timor-Leste, e temos aqui connosco, portanto, o António Sampaio, que por enquanto vai ficar incógnito para todos nós, mas o António Sampaio está em Timor-Leste, e estamos aqui hoje reunidos nesta pequena, não é uma mesa redonda, nesta pequena conversa, também não lhe chamaria entrevista, para nós conhecermos um bocadinho da atualidade de Timor-Leste, pelos olhos vou já desvendar, de alguém que observa, de um jornalista. António Sampaio, quem melhor do que tu mesmo para te apresentares ao público que nos está a ver? Olá a todos que nos estejam a ver, independentemente do local onde estão a fazer, e acho que a ideia destas jornadas era tentar chegar ao maior número de sítios possíveis, por isso espero que isso esteja a ocorrer. Eu sou jornalista, sou atualmente o delegado da Lusa em Timor, já acompanho Timor há muitos anos, a primeira notícia que fiz sobre Timor foi em 1990, portanto já há bastante tempo. Esta é a minha segunda presença permanente em Timor, estive cá antes do referendo de restauração da independência, em 1999, há alguns anos, e depois saí, voltei à Europa e agora voltei a Timor já há alguns anos e continuo aqui a acompanhar diariamente o que se passa em Timor e a dar uma voz internacional às notícias de Timor, porque a imprensa timorense ainda não tem um alcance internacional que eles próprios desejariam, e por isso a Luz acaba por também servir para dar conta do que se vai passando aqui. Muito bem. Vamos começar então se calhar, por uma questão mais pessoal também, para que mostres um bocadinho da tua pessoa. Vamos começar precisamente pela primeira parte em Timor-Leste. Portanto, terá sido 9 anos, penso eu, daquilo que eu depreendi, de 1990 até 99. A tua primeira Não, em Timor, eu acompanhei Timor os primeiros anos fora. Aqui no território, obviamente não se podia cá estar, eu só estive de 99 a 2004. E sim, depois mas saí, voltei nessa algumas vezes. permanência fora, a acompanhar, o que é que nos podes dizer? Que realmente há um marco histórico que separa, mas de alguém que acompanhava já na qualidade de jornalista, que acompanhava a situação, o que é que nos podes contar de Timor-Leste, portanto, nesse primeiro período que tu referiste, até Eu acho 99? que é, digamos, o que fica disto, obviamente, que é esse êxito, essa vitória da resistência timorense contra a ocupação indonésia, que conseguiu restaurar a independência. Um custo brutal para a população, para o país. O próprio processo que levou ao referendo de 1999 ficou marcado por muita violência, quer antes da votação, quer depois, por muita destruição do território. Portanto, um país que já tinha graves carências começou a dar os seus primeiros passos para esta independência restaurada depois de muita violência. E falo da restauração talvez para contextualizar um bocadinho isto, porque Timor chegou a gozar alguns dias de independência na sequência do 25 de Abril. Há um processo. Sim, António, iria exatamente de pedir-te, desculpa interromper, iria exatamente pedir-te isto. Portanto, Timor-Leste tem de facto uma história diferente da história, por exemplo, dos PALOP. Portanto, obviamente aconteceu um marco histórico em 75, mas depois já de semelhança dos PALOP, Timor-Leste, portanto, para explicares um bocadinho, porque as pessoas que estão... Essencialmente, e num resumo muito breve, no processo que começa as caminhadas para as independências das antigas colónias portuguesas, são criados partidos políticos em Timor. Há um período muito breve de uma curta guerra civil em Timor, entre dois partidos, essencialmente a União Democrática Timorense
e a Fretilin. A União Democrática Timorense foi o primeiro partido a nascer. A Fretilin nasce de um outro partido, que era a Associação Social Democrata Timorense. A Fretilin acaba por, digamos assim, assumir o poder e a 28 de novembro de 75 declara unilateralmente a independência e, infelizmente, 9 dias depois, a 7 de dezembro do mesmo ano, a Indonésia invade Timor e mantém aqui uma ocupação militar ilegal para a maior parte do mundo. Nunca foi reconhecida apenas por uma mão cheia de países, incluindo a vizinha Austrália, que reconheceu essa ocupação ilegal, mas essa ocupação permaneceu durante muitos anos, até 1999. O balanço desses anos foram muito trágicos, é muito trágico para a população timorense. Estima-se que tenham morrido entre 200 e 250 mil pessoas, quer vítimas de ações militares e demais, quer por doença e outras questões. Pronto, houve de facto, foram uns anos muito dramáticos. No início dos anos 90 começou a haver uma maior abertura e isso permitiu pela primeira vez mostrar também o que os timorenses já denunciavam, que eram esses abusos sucessivos de direitos humanos. Digamos que o marco mais importante disso foi o que ficou conhecido como o massacre de Santa Cruz, em que 200 jovens foram mortos a tiro no cemitério de Santa Cruz. Isso foi filmado por um jornalista, Max Stahl, estavam cá outros estrangeiros, e digamos que isso ajudou a acender a questão de Timor, que na prática nunca tinha saído oficialmente à agenda internacional, mas estava um bocadinho adormecida. Daí até ao processo de queda de Suharto, ou da demissão de Suharto, o presidente indonésio, passaram-se uns anos. Essa demissão de Suharto e a entrada na presidência indonésia de Habibie abriu a porta, em janeiro de 99, a este referendo. Houve um acordo assinado entre Portugal, Indonésia e ONU em maio que permitiu o referendo, e Portugal acabou por assinar esse documento porque oficialmente Timor-Leste era considerado um território não autogovernado sob a administração portuguesa. Isso também acabou por ser útil para a resistência timorense, porque continuava a ter também Portugal a ter um papel interventivo junto das Nações Unidas para o assunto não desaparecer do debate. Isso leva a esse acordo de 5 de maio, que abre a porta ao referendo, o referendo de 30 de agosto. Quase 80% dos timorenses votaram a favor da independência. Seguem-se 2 semanas de destruição, de violência e de morte, e depois a entrada de uma força internacional que ajudou a estabilizar o país, antes de uma missão transitória da ONU, que deu os primeiros passos para a formação do que seria o Estado timorense, consolidado às 0 horas do dia 20 de maio de 2002, com a subida pela primeira vez, ou digamos pela segunda vez, já que tinha havido a de 75, da bandeira de Timor-Leste independente, e pronto, Timor-Leste é independente desde essa altura, tem tido alguns solavancos, situações mais graves, particularmente em 2006 e 2008, com um atentado contra um dos nomes mais conhecidos de Timor, José Ramos Horta, que foi um Prémio Nobel da Paz, e que causou alguma instabilidade, mas apesar de tudo o país tem-se mantido nos últimos anos sem focos de violência, pelo menos violência política, muito poucos incidentes de segurança, apesar de estarmos há sensivelmente 3 anos num processo de crise política de grande dimensão e ainda com alguma instabilidade, agora parece corrigir-se, mas sem instabilidade de violência política que infelizmente caracteriza outros países pós-conflito. Portanto, acho que o país tem que se congratular por ter chegado até aqui, neste momento, numa viagem que foi muito atribulada, mas que também serve de exemplo para muitos países sobre o que se pode fazer e como se pode, pronto, o que é possível de alcançar. Na tua opinião, António, o que é que teria acontecido se a história de Timor-Leste tivesse sido a história dos PALOP? Obviamente, deu-se a independência em 74, 25 de abril de 74, houve aquele período também de transição, portanto, somente um país é que obteve a independência logo em 74, os restantes obtiveram a independência em 75, incluindo Timor-Leste. Se a Indonésia não tivesse invadido ilegalmente Timor-Leste, onde é que estaria, ou como é que verias Timor-Leste?
Eu acho... Tendo uma comparação fazendo uma Sim. comparação, claro, com os PALOP. A Eu história acho que, teria sido a obviamente, mesma. sim. Eu estou com um problema de ligação. Não sei se é Às possível vezes fazer... o som está, isto são contingências, nós compreendemos perfeitamente. António, estás em Timor-Leste, embora atualmente a rede de internet esteja melhorada, eu sei disso porque tu estás em Dili, mas dos municípios, ainda há poucos dias estive a falar com professores de Liquiçá, em Cassite, e realmente a internet melhorou, portanto isso é muito, muito bom. No Não, entanto, está, mas às vezes não, mas eu acho que responder-te a essa percebes? pergunta é difícil, não é? Os PALOP também atravessaram crises, mesmo que Claro. não tenha havido uma força ocupante. Portanto, eu acho que é muito difícil hum, eh, antecipar o que é que poderia ter acontecido se a Indonésia não tivesse ocupado Timor. Eu acho que, acima de tudo, o que poderia ter acontecido Estamos era a não falar ter de deixado... continentes diferentes. Obviamente, os Sim. PALOP estão incluídos numa África, não é? Constituída por 54 países, mas Timor-Leste acaba por ter uma particularidade insular. Portanto, eu estava a perguntar-te esta questão no sentido de achas que Timor-Leste, tendo essas particularidades insulares, e se não tivesse realmente tido essa invasão, ter-se-ia demarcado pela positiva em relação aos PALOP, porque basicamente Eu temos acho uma que é muito questão. difícil, eu acho que é muito difícil responder a isso e acho que ninguém consegue responder a isso. Eu acho que a história avançou de uma forma muito diferente e, portanto, é difícil responder a essa pergunta. Eu acho que o que é claro é que esta evolução da história que aconteceu aqui em Timor, por causa desta invasão indonésia, teve uns efeitos muito grandes e que se prolongam e eventualmente vão se prolongar muitas gerações na psique, no estado do país, na forma de desenvolvimento. O país esteve fechado ao exterior muitos anos e isso condiciona, obviamente que condiciona a forma como a própria sociedade se desenvolveu, desde a Igreja, que ficou também ela mais fechada ao mundo, até a um medo que dominou grande parte dos primeiros anos da restauração da independência, e que aliás, por exemplo, curiosamente, acho que até foi um fator agora na resposta do país à pandemia da Covid-19, que é no momento em que começa a haver um perigo desses contágios aqui em Dili, uma fatia significativa da população vai para o interior, vai para as montanhas, é quase como uma reação inata às pessoas, sempre que há um momento de perigo, essa movimentação acontece. Portanto, eu acho que é indissociável definir hoje o estado social, político, económico e demais, e de desenvolvimento de Timor, sem perceber que isso Claro, aconteceu. Foi uma até ocupação porque está muito muito marcante. dura, foi uma ocupação muito dura, muito violenta e que marcou muitas gerações. Não há nenhuma família em Timor que não tenha tido mortes violentas, traumas sérios dentro de casa. E, portanto, isso, obviamente, como é imaginável, não é imaginável, porque nós podemos estar aqui a falar Claro. e as pessoas, se nunca sentiram essa realidade, é difícil de conceberem. Mas eu descrevo, por exemplo, uma situação que em 99, antes do referendo, eu olhava para a população estava completamente amedrontada, portanto, vivia-se durante o dia, toda a gente com muito cuidado no que dizia, onde aparecia e tal, porque era sempre uma questão de vida e de morte. Portanto, eu acho que isso é uma marca. Os PALOP tiveram as suas guerras civis e tudo mais, e tudo o que aconteceu na sequência de 74, 75. Timor teve esta. Agora, se não tivesse tido, se teria havido também conflitos internos civis, se teria havido um desenvolvimento modelo entre os países portugueses, eu acho que isso é muito difícil, ninguém consegue. Seriam teorias todas elas suscetíveis de ser criticadas por não responderem a tudo o que Era aconteceu. uma opinião tua apenas. Então, vamos falar, que é para chegarmos à atualidade. Portanto, nós já compreendemos, depois da tua introdução, que foi muito boa, nós já compreendemos que, se formos neste momento a Timor-Leste, como a história é muito recente,
obviamente vamos encontrar, vamos sentir, vamos encontrar sempre alguém que tem uma história e que fala ainda da ocupação da Indonésia. Vamos apontar para 2002 e não para 1999, portanto vamos apontar para 2002 para que tu nos possas descrever os primeiros passos de Timor-Leste efetivos em vários campos. Que tu podes... eu acho que acima de tudo, eu acho que talvez a frase, e eu escrevi isso numa notícia na altura, a frase que resume o que estava a acontecer em 2002 foi o facto de no momento exato da restauração dessa independência não ter havido gritos de efusão e de grande celebração. Foi quase um momento, é obviamente um momento de celebração para o país, mas foi um momento de grande solenidade, porque isto foi algo pelo qual morreu muita gente e pelo qual durante muito tempo houve muita gente que achou que não se conseguiria alcançar. Portanto, essa solenidade de 20 de maio de 2002 representa quase um grande suspiro, mas sabendo também ao mesmo tempo que ainda mal se estava a começar a andar, porque o país estava em muito mau estado. Como disse, houve a violência, o Estado não existia, não havia quadros, não havia sistema produtivo, não havia rede empresarial, não havia economia, não havia... Portanto, estávamos nos zeros. E tínhamos também saído de alguma convulsão com a presença internacional aqui, com ações questionáveis sobre se foram eficazes ou não, debates que ainda hoje acontecem sobre se a ONU devia ter ficado mais tempo ou não. Bom, tudo isso levou a um Estado jovem a começar a dar esses primeiros passos, com muito ênfase na construção do Estado em si, portanto muita questão de legalidades e tudo isso. Aliás, essa herança, essa âncora da aposta no legalismo, em todas essas questões que são essenciais para o Estado de Direito, ainda continua a ter hoje. Muito do debate continua a ser à volta de leis e tudo isto, não é? Às vezes mais sobre leis do que sobre as políticas que essas leis deveriam suportar. Claro, porque ainda estamos a falar de uma nação, como tu disseste, muito jovem, que ainda está, sim, claro. Ainda está Agora, eu acho construção. que é indiscutível, olhando para o estado em que o país estava e para o estado em que o país está, e apesar de grandes solavancos e de grandes questões sobre se fizeram bem ou mal e se podia ter sido feito mais aqui ou mais ali, que houve uma evolução clara. O país hoje é um país que não tem nada a ver com aquilo. E não tem nada a ver com aquilo a nível de desenvolvimento económico, apesar de ser ainda muito ténue. Não tem nada a ver com a atitude da geração. Tu disseste que se encontram pessoas que se vêm a Timor sob falar da ocupação, cada vez menos. Aliás, um dos debates é de que está ou não a ser feita suficiente passagem de testemunho histórico para as gerações mais novas sobre essa história. Os jovens aqui, como em qualquer outro país, estão interessados noutras coisas, não é? Claro, não desde o TikTok a outro tipo de coisas. Portanto, essas histórias acredito que as ouças mais de pessoas que já são tuas amigas, obviamente, e que passas tempo com elas e que contam. Não, eu acho que agora as pessoas estão mais preocupadas com o futuro. Acho que as pessoas estão mais preocupadas com o futuro porque o futuro ainda é muito incerto e, portanto, o passado está lá e se alguma coisa deveria servir para aquele debate de vamos tentar evitar erros que foram feitos no passado, isso nem sempre acontece, mas eu acho que serve, acima de tudo, como o debate que ocorre agora sobre o presente, que é um presente ainda muito dramático, e sobre o futuro. Eu acho que isso estas referências históricas ao passado e tal são cada vez estão cada vez menos presentes nos diálogos, exceto no que toca ao debate geracional, não é? Digamos, os veteranos, estas pessoas dessa geração diretamente mais envolvida na luta, e que continuam muitos deles em cargos de poder, ou de poder formal ou informal, e depois essa crescente nova geração num país que 70% da população tem menos de 25 anos e, portanto, estamos a falar de uma grande massa, muitos deles ligados a uma política do dia-a-dia, de comentários no Facebook e tal, mas sem esse historial de luta. Portanto, faz parte também dessa evolução geracional, isso também ajudou a mudar um bocadinho a dinâmica. Por exemplo, nós vemos que em momentos de grande tensão política, pelo menos neste momento atual, e estamos com 3 anos de tensão política, não houve a tensão que houve em 2006, quando houve, violência e que a própria população não se quer envolver no debate político, ou deixa a questão dos debates políticos
na esfera política. Eu acho que isso é uma lição que Timor mostrou, porque quando há momentos de tensão chegam a comparar Timor com outros países e Timor mostrou que, pronto, felizmente nessa matéria não está a fazer os mesmos erros. Sim, e eu tenho por acaso esse feedback da população, que me tem transmitido que a política, portanto o estado político da nação já não interessa tanto, estão mais preocupados em poder continuar a viver em comunidade e poderem ter realmente em poderem viver e ter acesso à normalidade, não é? É normalidade, as pessoas querem. Se nos focarmos em aspectos concretos, portanto estamos a falar de um renascimento e afastando-nos agora da parte histórico-política, a nível de infraestruturas, desde 2002, o que é que tu apontarias assim como para descrever Timor-Leste a nível de infraestruturas? Eu acho que se avançou. Sendo que Dili não é Timor-Leste. Eu acho que foi tipo um passo para a frente, dois para trás, um para o lado, outra vez um para a frente. Exatamente. Então, conta-nos como é que isso se passa em Timor-Leste. Portanto, esta minha pergunta tem mesmo que ver com o que tu poderás vir a responder, na minha perspectiva, porque quando nós falamos em infraestruturas em Timor-Leste, se calhar o processo não é o mesmo que acontece no desenvolvimento de outros países. Portanto, aí as infraestruturas... Eu acho que os problemas são idênticos. Aqui são agravados pelo facto de, como eu disse, houve essa destruição de infraestruturas que já eram débeis. Mas eu acho que há aqui essencialmente duas ideias. Uma é este, digamos, puxar em duas direções, que são, digamos, o debate grande que ocorre. Os grandes projetos, as grandes infraestruturas, e tem havido aqui alguns projetos verdadeiramente megalómanos, não é? Como por exemplo? Como por exemplo aeroportos, um novo projeto do Porto de Dili, que estão, segundo muita gente, sobredimensionados relativamente por exemplo, Timor está a construir um porto que pode no máximo ter capacidade para 1 milhão de contentores, quando o Porto de Dili processa atualmente 50 mil. Portanto, estamos a ter estamos a falar de diferenças estratosféricas. E depois, o outro lado, que é as infraestruturas básicas, que acabam por ter um impacto muito mais direto no dia-a-dia das pessoas e que continuam a ser muito deficientes. Educação, saúde, água, saneamento, habitação, mercados em condições para as pessoas comercializarem, temos o mar e não há mercado de peixe em condições, temos uma tentativa de fazer turismo e não há um pontão para as pessoas entrarem nos pequenos barcos de recreio que vão fazer mergulho. Portanto, essas infraestruturas básicas e depois, por inerência, a quantidade de potenciais empregos que poderiam ser gerados em todo o país, se houvesse uma aposta como deve ser, isso continua a não acontecer adequadamente. E, portanto, por exemplo, agora na Covid o que notamos pronto, a gente já sabia, não é? Mas eu às vezes ria-me com os debates sobre o que é há de infraestruturas nos vários países. Timor tem um ventilador e mesmo que viessem 500, não tem operadores para eles. Portanto, não tem nem o equipamento, não tem os centros médicos, não havia um local para quarentena, não havia um local adequado para isolamento, não tens o equipamento e depois não tens os quadros técnicos. Portanto, esse é o grande debate que continua a ocorrer aqui. António, desculpa interromper, para saber a tua opinião, achas que as diretrizes da OMS não têm que ser depois adaptadas pelos próprios governos? Porque estamos a falar de circunstâncias específicas que não afetam só Timor-Leste. Mas eu acho que estamos a falar das jornadas da diáspora. Mas eu aqui não te estou a falar de nada, nada disto tem a ver com a OMS. A OMS está cá e dá as suas recomendações e o Estado segue as que quer. Aqui estou-te a falar de mais base do que isto. Estou-te a falar, por exemplo, de não haver oxigênio nos hospitais. Não te estou a falar de diretrizes sobre teste rápido versus não. Isso é tudo debates mas obviamente aqui não estamos a falar disso. Esperar... Estamos a falar, por exemplo, de que a maior parte da população tem um sistema imunológico muito fraco, muita da população não come adequadamente, não tem uma dieta com suficiente nutrição, portanto, morre de doenças que noutros países não causam uma mortalidade tão elevada, tem elevados índices de dengue, de tuberculose, de doenças respiratórias, infectocontagiosas, mortalidade infantil, portanto,
essa é a base do país que estamos a falar. Portanto, esses avanços... A minha pergunta, António, a minha pergunta Sim. era exatamente nesse sentido, ou seja, claro que nós temos uma OMS que lança as suas diretrizes e eu estava a perguntar-te se haverá ou não um trabalho dos governos em adaptar ou em mostrar até ao mundo, porque obviamente estamos a falar de Timor-Leste, mas estamos nas jornadas, estamos a falar de jornadas em que, por exemplo, fomos até aos PALOP e os PALOP, nos PALOP também é impossível dizer às pessoas que vão para casa quando vivem em comunidade. Não é? Em Timor-Leste também não há... Esses são os mesmos problemas aqui. Mas isso aqui estavam que é as um pessoas problema. lavar as mãos sem água. Exato. Então, como é que as pessoas, na tua opinião, no papel mesmo de observador, de jornalista, de recolha de dados, de como é que a população em Timor-Leste recebeu estas diretrizes, como é que a população contornou, portanto, além de ter ido para os locais, voltado aos municípios, portanto, de forma intuitiva, como tu já referiste, como é que achas que eles receberam aquelas diretrizes todas que ecoaram, penso eu aí, através da imprensa, obviamente chegaram aí, como é que eles receberam? Não, Saber essas eu contingências todas, estás a contar? Isso é importante. Sim, eu acho que tu tiveste aqui e não tem, Timor nesta altura não tem, que saibamos, casos ativos de Covid-19, já não tem casos desde 15 de maio, portanto já há algum tempo, e os casos que ocorreram foram todos importados, ou digamos, semi-importados, porque foi alguns dos casos foram contágios no mesmo grupo, portanto poderia ter havido uma pessoa que depois no mesmo grupo que entrou e que ficou de quarentena, passou a doença. Mas eu acho que aqui o êxito, se pode dizer isso para já, é a combinação de 3 fatores. Primeiro, o fator de sorte, que é preciso sorte nisto. O segundo, esse medo. A população reagiu e saiu e fechou-se em casa, fecharam as lojas, começou a haver menos pessoas na rua. E terceiro, alguma ação efetiva e até... Isso aconteceu então em Dili. Sim, e uma ação ainda assim efetiva da parte do governo, particularmente no fecho de fronteiras, claro, na instalação das quarentenas e pronto, o início do estado de emergência foi, paralelamente à crise noutros países, foi mais rápido, não é isso? E também atenção, por exemplo, Timor, por exemplo, não é Bali, era um país para onde quase, ou vinham muito poucas pessoas, mesmo em turismo, não é? Portanto, era de menor risco de importação de casos, não é? Portanto, eu acho que essa combinação levou tudo. Quanto à OMS, a OMS faz as suas recomendações, mas aqui tenta as adaptar, mas também, quer dizer, também não há nada mágico, nenhuma alternativa a essas recomendações que possam ser, quer dizer, não iam numa semana resolver os problemas de base, que é as pessoas viverem em comunidade, terem água em casa, se consegue resolver nos tanques, só podiam tentou-se fazer algumas coisas, puseram-se tanques de água e baldes para lavar as mãos nos mercados e algumas coisas mais rudimentares que noutros países, mas pronto, fez-se o que se pôde. Mas houve uma atenção, conduzida se calhar pelo medo, houve então uma atenção da parte do povo timorense em relação a isto, levaram esta questão a sério e respeitaram. Portanto, apontaste já algumas, portanto, claro que estamos a fazer estas jornadas à distância, eu acho que a Covid-19 entra em quase todas as mesas redondas, todas as webinars que nós temos feito, não há como, até já aconteceu no dia de Goa, Dio e da Mão, só falarem da Covid como uma coisa muito boa, porque teve também o outro lado que explotou fatores benéficos. Mas nós queremos compreender mesmo o que é Timor e se formos a Timor, o que é que nós podemos encontrar. Portanto, encontramos Timor, já percebemos, a enfrentar, a construir-se, ainda a enfrentar desafios, a construir-se, mas no meio disto tudo temos infraestruturas a brotar. No entanto, tu referiste, saindo das infraestruturas, então, portanto, graças aos projetos, imagino que da cooperação também, como a cooperação internacional, falaste da educação, falaste da economia, fixando-nos na educação, o que é que falaste que portanto ainda havia há muito ainda a fazer, eu diria que a nível da educação há muito a fazer um pouco por todo o lado, há sempre a fazer algo pela educação, mas na tua opinião, o que é que está a falhar na educação?
Infelizmente, o tema mais debatido no debate da educação em Timor foi a questão da língua. E eu digo infelizmente porque acaba por passar a percepção de que esse é o maior condicionante ao funcionamento do sistema educativo em Timor. E não é o único. Também é, mas não é o único. O sistema educativo depara-se com muitos problemas, que vão desde a falta de infraestruturas físicas escolares. Há salas de aula, por exemplo, que têm 80 alunos e que trabalham em turnos porque não há condições dos alunos estarem lá um dia inteiro. Portanto, uns fazem de manhã, depois vem outro grupo que faz à tarde. Não há professores, não há suficientes. Não, os professores que há, muitos deles não estão adequadamente formados em metodologia e demais. Não há manuais suficientes, não há sequer ainda se está a trabalhar em currículos e mesmo isso é alvo de polémica. Não há, por exemplo, acesso a tudo o que é alimentação, merenda escolar, há algumas coisas e foram feitas já muitas coisas, mas insuficiente para colmatar as necessidades básicas com que muitas crianças chegam no momento em que entram na escola. Por exemplo, agora, uma das recomendações do Ministério da Saúde era tentar abrir as escolas quando possam ter água corrente para lavar as mãos. Há escolas que não têm água corrente sequer. Portanto, e depois acima disto tens questões como essa questão da língua, mas a falta de capacidade dos docentes para ensinar seja qual for a língua. Quer seja, por exemplo, o tétum, que é a língua que é agora mais comumente usada, quer o português, não é? Porque as outras línguas maternas, em algumas zonas, continuam a ser usadas para a comunicação em casa e, portanto, os miúdos também não entendem o tétum totalmente, nem a forma como o tétum é ensinado totalmente é melhor, não é? Agora, tem havido algumas experiências, algumas melhorias. António, temos que contextualizar um bocadinho, porque realmente Timor-Leste e aliás, logo à tarde vamos ter uma mesa redonda precisamente em torno das línguas de Timor-Leste. Timor-Leste distingue-se, de facto, por isso mesmo, haver uma multiplicidade de línguas e, como falaste na educação, começaste por dizer que, infelizmente, é um ponto que se discute pouco. Se calhar a educação é comunicação, seja ela em que língua for, mas temos companhia aí contigo? Não, estava a ver porque eu tenho aqui um UPS que faz de vez em quando apita e estava com medo que a internet pudesse ir abaixo. Não, está tudo a correr bem, estamos a ouvir-te bem e estamos a ver-te muito bem. Estava a dizer que em Timor-Leste, por haver essa mistura de línguas, de facto, pode ser um problema para a educação. E a educação está na rua, está nas escolas, está nos ministérios em Dili, está em todo o lado. Achas que é importante, portanto, começaste por dizer que, infelizmente, a língua de comunicação, portanto, sem uma língua, a comunicação dentro das escolas não é veiculada, disseste que isso era um ponto descurado nos debates. Mas depois... Não foi. Eu disse ao contrário, Eu disse que, infelizmente, todas as carências educativas foram muitas vezes menosprezadas para se centrar o debate só na questão da língua. Pronto. E não estou a dizer que o debate da questão da língua não é importante, mas não é o único que resolve os problemas educativos. Exatamente. Então, eu é que percebi ao contrário e estava a achar realmente estranho, mas era para nós ficarmos aqui cientes disso. Melhor. Se calhar não me expliquei bem. Obviamente, em Timor-Leste, como estavas a dizer, de facto não se pode discutir às vezes a língua de comunicação ou até manuais, ou quando há todo um resto ainda a nível de educação para arranjar, a nível de infraestruturas, mas de recursos humanos também. A nível da saúde. A nível da saúde. Como é a atualidade? Já descreveste um bocadinho, não é? Agora com o Covid-19. Se olharmos para os indicadores, houve melhorias significativas, o país erradicou a malária, houve melhorias nas taxas de mortalidade infantil e materna, houve melhorias nos indicadores gerais de saúde, mas continua a haver, também
problemas graves que o país não tem ainda capacidade de resolver. Tudo tem a ver, por exemplo, com hemodiálise, tudo tem a ver com cancros, esse tipo de coisas, o país não fez nada sobre isso. E a nível de infraestruturas do cuidado primário, também ainda há muitas deficiências, não é? Portanto, estamos a falar de alguma coisa feita um pouquinho por todo o país, mas com condições ainda muito precárias. E, portanto, essa é outra área onde muita gente continua a dizer que o governo tem que continuar a investir a sério. Nós continuamos sem um hospital decente no país que permita ter tudo o que é necessário, isso ainda não existe. E não digo tudo, não estou a falar de um hospital ao nível de Singapura, mas pelo menos um bom hospital nacional ainda tem muitas deficiências, não tem quartos de cuidados intensivos suficientes, algumas especialidades não estão a funcionar, e portanto há esse problema. Houve um foco muito grande. Porquê que falaste de Singapura? Porquê que eu falei de Singapura? Porque houve uma altura que nos estão a ouvir, António. Eu compreendo muito bem o que estás a dizer. Uma altura aqui em Timor, isto é muita informação para um brasileiro que não conhece Timor-Leste, para um macaense que não sabe o que é Timor-Leste. Sabem o que é Singapura? Toda a gente sabe o que é Singapura. Mas porquê que em Timor-Leste se fala muito em Singapura? Um pequeno apontamento. Pronto, são duas questões. Eu digo Singapura, toda a gente conhece, se não sabe o que é Singapura, mal estamos entre o nosso público e eu não vou partir do princípio que ninguém é burro o suficiente para não saber o que é Singapura. Portanto, a minha referência a Singapura é como um exemplo de grande desenvolvimento médico, podia ter dado outras cidades, mas tem Singapura que é mais próximo. No caso de Timor há uma pequena nuance, que havia um sonho de que isto podia ser uma nova Singapura e isso tem dois problemas. Que não há garantias de porque é que isso tem que ser a aspiração, primeira questão do debate. Era essa a resposta que eu queria. Se é possível alcançar isso. Mas, portanto, eu quando falava das carências de haver um hospital nacional, estamos a falar de um hospital nacional suficiente para atender os principais problemas médicos do país. Isso ainda não há. Não há um sistema de saúde. Estás a falar em Dili. Achas que... Fora Dili também, obviamente, fora Dili ainda mais. Exatamente, é que nós temos que perceber que Timor não é Dili, Timor é uma ilha pequenina, depois nós temos a parte do Ecussi, não sei se queres explicar às pessoas como é que Timor, não sei se queres explicar a geografia, porque isso também é muito particular, a geografia de Timor-Leste. Também uma explicação breve, isto é metade de uma ilha mais duas ilhas, e um enclave. A ilha de Timor, o grosso da ilha de Timor no tempo da presença colonial era metade holandesa, metade portuguesa. No norte da parte holandesa há um enclave que foi o ponto onde os primeiros navegadores portugueses chegaram a primeira vez, em Lifau. Esse enclave ao Ecussi, chama-se ao Ecussi Mbeno, e depois à frente de Dili temos uma ilha, que é a ilha de Atauro, e na ponta leste temos outra que é a ilha de Jaco. Portanto, e estamos, digamos, na parte leste do que é o arquipélago indonésio, digamos assim. Esta zona, estamos a 500 km norte de Darwin, portanto, está aqui próximo do Equador, assim muito, estamos aqui num triângulo entre a Ásia, a Austrália e também, obviamente, essa influência lusófona e portuguesa do que foram 500 anos de presença. Estamos a falar de Timor-Leste, que acima de tudo é uma ilha muito, muito pequenina e obviamente nós temos que olhar para Timor-Leste, Dili não é Timor-Leste e temos que nos focar mais também nos municípios. Os timorenses ainda continuam a evitar ir ao hospital ou notas que já há uma maior procura de centros de saúde? E já não há tanto, das gerações com mais idade, eu diria, já vão ao hospital? Tens notado uma evolução? Não, eu acho que as pessoas nunca deixaram de ir ao hospital, não é sítios para, não há condições para tratar toda a gente que lá vai. Eu acho que as pessoas recorrem muito, tentam recorrer aos serviços que existem e pronto, infelizmente os serviços não conseguem sempre dar resposta a essas necessidades.
Uhum. Esta é a minha pergunta, foi ao encontro, claro, com conhecimento de causa, de ter vivido, portanto, durante um ano e meio aí e de saber que as pessoas mais velhas diziam comprimidos não, hospitais não. Portanto, vamos ao encontro agora do timorense, do Maubere, à Alma. Como é que tu descreves o timorense? Como é que eu descrevo o timorense? Eu Timorense acho que fora de Dili, e depois vais-nos explicar que evolução é que tem havido em Dili nos últimos anos. Mas eu queria que fosses mesmo até à montanha, sim, com o teu olhar, vais à montanha e vais-nos descrever o timorense, porque se alguém que nos está a ouvir quiser ir a Timor-Leste, pode ir ao âmago da ilha, pode querer ir à montanha e pode encontrar um timorense muito diferente do timorense que habita em Dili. Então vamos começar pelo... eu acho que cada pergunta, eu acho que cada pergunta que tu me fazes dava para estarmos aqui a falar várias horas, não é? Mas Eu pronto, estou a aproveitar como tu falas tão eu não rápido, vou, porque és jornalista e dás-nos tanta eu sei, mas informação. é muito complicado responder essa pergunta, descreve os timorenses. Eu acho que globalmente é um povo que ainda sente os efeitos de algum isolamento, que nos últimos anos tem tido, em virtude de cada vez mais timorenses viajarem por lazer, para estudo e em trabalho, uma maior abertura ao mundo, onde há pronto, um conservadorismo em várias questões sociais e até políticas que têm vindo também a começar a ser questionadas, desde ainda que com um debate muito ténue, o papel da Igreja, a questão dos debates de género, de liberdade sexual, até de saúde reprodutiva, todas essas questões estão a começar a ter mais debate na sociedade, também em virtude desse crescente número de jovens. É uma sociedade que mostrou já por várias vezes a sua grande resiliência, a sua grande capacidade de sobreviver em condições muito, muito precárias. Eu acho que começa a ser uma sociedade com alguma ambição e que por isso, por ver os seus sonhos e as suas aspirações ainda goradas em alguns aspectos, também começa a mostrar alguma frustração, até com a própria classe política. Acho que é uma população com alguma capacidade de fazer do pouco muito, e que isso poderia ser mais estimulado. É uma sociedade verdadeiramente poliglota, ainda que fale com algumas dificuldades umas línguas e outras. É uma Mas existe sociedade cada vez... comunicação, certo? Existe Sim, é comunicação. uma sociedade que é aberta e que acho que acolhe bem os estrangeiros, apesar de pontuais incidentes que quase são anedóticos, não há antagonismo entre a população local e os estrangeiros, e acho que há Qual um é a reconhecimento. significância? Qual é a significância que o timorense dá ao termo Malai, por exemplo? O que Não, é que quer dizer é um termo Malai? que no geral, não é pejorativo, mas Mas o que é como que quer todos os dizer termos. Malai? Malai quer dizer Não, estrangeiro, precisamente pronto. é usado para definir o Para quem não estrangeiro, não é? sabe, Malai quer dizer estrangeiro, mas os Sim, é timorenses, usado para definir o estrangeiro, sim. quando chamam Malai, é com outra significância. António? Não necessariamente, não necessariamente. A maior parte das vezes é mesmo só isso, é só porque é o outro, não há uma conotação negativa, na maior parte dos casos. Isso não quer dizer que não seja usado com essas conotações negativas exatamente para ostracizar ou separar esse outro, mas no geral é um termo que é usado até Ao quase na respeito. brincadeira. Sim, não é, pronto, há uma separação efetiva, mas essa separação efetiva existe, não é? Portanto, há setores da sociedade onde tu ficas sempre com a sensação que não alcanças, isso eu acho que isso ocorre em todo lado, não é? Em qualquer, agora, eu falo da abertura, e estão cá muitos estrangeiros, sempre estiveram cá muitos estrangeiros desde 99, e não há grandes ataques a estrangeiros, não há nada disso, e eu acho que isso também é uma coisa boa, que também deixa marcas em quem cá vem e em quem cá vive, não é? Portanto, eu acho que essa relação
muito salutar entre os timorenses estrangeiros. Acho que isso também é um traço a marcar. E poderia dizer muito mais coisas, mas já estamos nesta conversa há um bocado, por isso. Sim, a comunidade maior, para além da portuguesa, neste momento, qual é a comunidade que está em maior número em Timor-Leste? Para além, claro. Acho que há comunidades grandes da Indonésia, comunidades grandes da China, comunidades grandes australiana, acho que essencialmente são isso. Houve uma parte dos indonésios que viviam em Dili na altura da restauração da independência que saíram, mas houve outros que ficaram e desde aí houve indonésios que emigraram para cá, para aqui montar negócios e viver aqui, portanto, e a comunidade chinesa com duas vertentes, uma que é chamada comunidade timorense chinesa, pessoas que já tinham raízes ainda no tempo da presença portuguesa e agora uns novos imigrantes, em parte alguns imigrantes que vêm para montar empresas e outros que vieram também como trabalhadores de projetos dados a empresas chinesas ou a outras. Para terminar, António, se tu tivesses que descrever o turismo, né, porque estamos a falar de paisagens, portanto, para terminar, porque deste muitas informações acerca de Timor-Leste, mas nós queremos que as pessoas vão a Timor-Leste ver, não com os seus olhos, obviamente, da qualidade de jornalistas, mas que vão, vivam, que sintam a comunidade. O que é que um turista, porque o turismo tem crescido também, é um ponto que tem evoluído nos últimos anos, que mudanças é que tens sentido a nível do turismo? Pode ser um ponto turístico? Praticamente não há turismo para Timor, e praticamente não há turismo para Timor porque os voos são muito caros para chegar aqui, e depois porque as infraestruturas aqui são deficientes e os custos de fazer turismo aqui são muito elevados comparativamente à região. E, portanto, isso são handicaps. Aqui, digamos assim, que o setor turístico tem sentido maior crescimento e que é uma marca que Timor pode promover fora, é tudo o que tem a ver com mergulho, mar, porque aqui tem de facto uma biodiversidade que é destacada como uma das mais importantes do mundo, isso está a atrair muita gente. Os preços elevados nos últimos 2 anos puseram travão a muito desse aumento, mas também digamos que há ainda uma falta de clareza sobre que direção é que o país quer para o turismo, que tipo de turismo é que quer. Quer um turismo de massas, quer um turismo mais... Pronto. Ou seja, a definição clara de que tipo de turismo é que quer e depois os investimentos para tornar essa política realidade ainda não aconteceu, não está definido. E, portanto, temos um país que tem muito potencial em muitas áreas, mas que estão, pronto, um bocado virgens porque quer a nível de políticas, quer a nível de investimentos, também ainda não tiveram grande influência. Mas obviamente que é um país que vale a pena visitar porque é um país muito único e eu acho que tem ainda uma oportunidade de visitar alguns locais agora que toda a gente procura estas questões mais naturais e menos urbanizadas e de massas, eu acho que isto é um país que permite fazer um turismo um bocadinho mais especial, requer hábitos diferentes de turismo, mas eu acho que vale a pena visitar, claro. Sim, eu acho que sim, eu acredito mesmo isto porque nós sabemos que há muitos australianos que procuram Timor-Leste para descansar, mas claro, a Austrália, estando por uma questão geográfica, obviamente Timor-Leste vai ser um destino para eles para descansarem, mas não temos que mostrar também a um português que está no Canadá que vale a pena visitar Timor-Leste, obviamente. António Sampaio, foi um gosto estar aqui a falar contigo, deste-nos muitas informações e eu acho que podemos ter uma noção, ficámos com uma noção bastante clara do que é Timor-Leste na atualidade. Portanto, Timor-Leste ainda ainda é uma criança, digamos que já nasceu, mas é uma criança, está a dar passos significativos e positivos em direção ao futuro. António, o que queres acrescentar ou que mensagem queres deixar? Nada, se quiserem vir até cá, digam qualquer coisa. António, muito obrigada pela tua disponibilidade e feliz dia Timor-Leste. Obrigado, igualmente.